E para mudar de área, agora vamos para a biologia. Já que a gente começou de falar de informação, perceba que na biologia, então, né, como tem essa crença enraigada de que a informação é um pilar de alguma coisa, então a gente vai ver que a biologia, ela coloca lá a informação como estando parte dos genes. Fala assim, os genes humanos é onde carrega a informação do ser humano. Pois é, até esse é um dogma também. E deixa eu explicar melhor então para vocês esse dogma. Porque ele é muito difícil de ser explicado mesmo. É porque quando você fala que a informação está no gene da célula, você está caindo num erro gigantesco. De novo, a informação não existe no mundo físico, a informação só existe na sua consciência. Entendeu? Então, a informação não está no gene. Por exemplo, eu vou dar um aspecto. Eu tenho o meu gene faz eu ter 2 braços? Eu tenho 2 braços por conta dos meus genes que carregam a informação de eu ter 2 braços? Tá. Muita gente vai falar assim, você tem 2 braços porque seu gene te fez assim. Aí eu vou falar o seguinte, então beleza. Então eu vou pegar uma célula do meu corpo, peguei. E aí eu vou controlar essa célula do meu corpo epigeneticamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não vou em nenhum momento modificar o DNA daquela célula. Não vou modificar o DNA. Eu vou modificar só aquele ambiente que está à volta do DNA ou alguma coisa que está citoplasmática lá. Tá? Algumas coisas ali citoplasmáticas eu vou mudar. Vou cuidar daquele microambiente celular. E vou fazer um ser completamente diferente. E aí vocês vão verem que a informação de que eu tenho 2 braços não está no DNA. A informação, você pode até falar, a informação está no mundo como um todo, mas daí você vai cair no mesmo problema mente-corpo. Tá? Quer ver? Vamos lá, etapa por etapa então. Peguei uma célula. Epigeneticamente eu faço essa célula virar o zigoto de novo, tá? Porque eu tenho controle toda dela, do ambiente dela, eu faço ela expressar aqueles mesmos DNAs que estavam expressados lá com o zigoto e já mudo todas aquelas proteínas dela lá e faço ela ficar exatamente igual que estava com o zigoto, tá? Então eu faço ela entrar na diferenciação, voltar para uma célula, para o zigoto, beleza? Então eu posso fazer isso teoricamente. Eu sei que a ciência ainda não consegue fazer isso, mas eles conseguem sim baixar, fazer a célula voltar até uma célula tronco. Eles não conseguem, talvez algumas não conseguem voltar tanto, mas tipo, enfim, teoricamente, se eu tenho controle total epigenético da célula, eu consigo fazer ela voltar a ser zigoto, tá? Então eu vou lá, voltei ela a ser zigoto. Aí ela começa a crescer, aí eu vou alimentar ela, tá? E eu que estou dando os alimentos para as células. E aí ela vai crescendo então. Perceba que todo órgão, ou por exemplo o meu braço, ele vai começar a ter uma diferenciação em algum local, e as células que vão sofrendo mitose é que vão formando aqueles órgãos, vão formando os membros, vão formando tudo que tem o seu corpo. Então praticamente qualquer coisa no seu corpo começou com uma célula, e a partir daquela célula foi se diferenciando naquilo. Tá? Ou seja, o seu corpo inteiro começou com um zigoto. Ou, vamos dizer, o seu olho inteiro e todo o seu sistema nervoso central começou com uma única célula. E aí ela foi diferenciando e foi abrindo todo, certo? É claro que tem tecidos que possuem mais de uma embriogênese, né? Vem de tecidos diferentes da embriogênese. Mas perceba que no início as duas embriogêneses lá, mesmo um tecido de um jeito e outro tecido de outro jeito, eles vieram de um só, que é do zigoto. Tá? Então, de qualquer forma, qualquer que seja o órgão, parte de uma célula. Então, como eu estou cuidando de todas as células ali, conforme o zigoto vai se multiplicando, eu tenho o controle de todas as células epigeneticamente, eu posso colocar um braço onde eu quiser. Eu posso colocar um braço nas minhas costas, eu posso colocar um olho na minha bunda, eu posso moldar o ser humano da forma que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho um controle epigenético. Perceba que controle epigenético é o controle do meio. Tá? Eu tenho o meio como é claro que é mais do que o meio ainda, né? Porque é o micromeio da célula. Eu tenho um controle do micromeio da célula. Então aquele controle lá, né, celular, do ambiente celular, eu consigo colocar quantos braços você quiser no meu corpo, eu consigo controlar quantos olhos eu quiser, eu consigo colocar um nariz na minha nuca se eu quiser, certo? Eu consigo fazer qualquer coisa, porque eu tenho um controle epigenético dela. E em que momento meu DNA mudou? Nenhum momento. Então nem o fato de eu ter 2 braços, nem a informação de que eu tenho 2 braços está no meu DNA. A informação ela está no ambiente como um todo, então ela está no DNA, está no meio, está em tudo ao mesmo tempo. Tá? Então todo o ambiente vai modelar como é que eu formo. E o ambiente significa os genes, tá? Porque os cromossomos lá fazem parte do ambiente. Então os cromossomos eles estão ali, fazem parte do ambiente, eles são aquela matriz onde vai ocorrer a transcrição e a tradução
né, para transformar aquilo lá em enzimas, em proteínas, em peptídeos. Tá? Então vai ser peptídeos que vão ser correlacionados com aquela sequência de DNA que você tem. Tá? Então sim, existe uma correlação informacional, sim, mas a informação em si, a informação não está no gene. A informação está no próprio meio, nas próprias leis físicas. A informação está embebida no mundo como um todo. Como um todo. E aí a gente vai cair no problema mente-corpo, se você não entendeu isso ainda. Tá? Porque daí você não pode falar que a informação está no gene. Não pode, não pode. A informação não está no gene. Entenderam isso? Pronto. Só para ficar bem claro, eu sei, por exemplo, hoje em dia a academia, ela coloca, né? Vamos saber o que é genético e o que não é genético. Então perceba que esse problema nurture versus nature nunca vai acabar. Por que nunca vai acabar? Porque todo problema é genético e todo problema não é genético. Certo? Ou seja, eu vou dar um exemplo de um problema que é puramente genético e vocês vão ver que ele não é genético. E eu vou dar um problema que é puramente ambiental, mas vocês vão ver que ele não é ambiental. Certo? Por exemplo, imagine um ser humano correndo, tropeçando num galho de árvore, caindo, batendo a cabeça e vindo a óbito. O desfecho disso foi por conta do gene dele ou foi por conta do ambiente? Obviamente você vai falar, óbvio, foi por conta do ambiente. Tinha um patora lá na frente, ele não viu, pum, caiu, quebrou e se morreu. Beleza. Segundo exemplo, agora puramente genético. Um nenê nasce com uma deficiência, uma mutação num gene qualquer, e aquele gene era o responsável por fazer a transcrição e depois a tradução para uma proteína, e essa proteína, ela era uma enzima, na verdade, ela entra no sangue, essa enzima quando entra no sangue, ela é responsável por quebrar um composto que existe no sangue, que é danoso à pessoa, tá? Então se aquela proteína não funcionar, aquele composto vai ficar se acumulando e vai fazer a pessoa ter a óbito, certo? Então a pessoa que tem a proteína funcionante, aquela enzima vai sempre quebrar aquele composto e aí vai eliminar aquele composto pelos rins ou pelo fígado, tá? Então ou pelos rins ou pelo fígado ele vai eliminando o composto, então a pessoa vai viver. Beleza. Então um bebê que nasce com uma mutação nesse gene, o que vai acontecer com ele? Na hora que ele nascer, ele vai morrer. Por quê? Porque vamos supor que esse composto entra no sangue através do ar. Então tem o ar, tem esse composto no ar, naturalmente no nosso ar tem esse composto danoso, só que quando ele entra pelo ar, na corrente sanguínea, esse composto encontra essa enzima, ele é quebrado e aí ele vai ser eliminado pelo rim ou pelo fígado. Beleza. Mas daí quando o bebê nasce e tem esse problema mutado, ele tem essa mutação nesse determinado gene, a enzima dele não vai funcionar. Não vai quebrar esse composto. Se a enzima dele não vai funcionar esse composto, conforme o bebê vai dando as primeiras respiradas, ele vai se enchendo desse composto, se enchendo, em poucas horas ele morre. Tá. Você vai falar o seguinte, então o desfecho dele morrer foi por conta do gene ou foi por conta do ambiente? Aí você, obviamente, foi por conta do gene. Pronto. Bom, no primeiro caso, você falou que era puramente ambiental. Pois é, não era. Por quê? Porque uma cobra pode tropeçar no tronco? Não, porque uma cobra não corre. Se fosse uma criatura, uma ave pode tropeçar? Não pode. Então, você tropeçou por quê? Porque você tem um gene de humano. Certo? E mais, se o seu gene tivesse feito uma pessoa onde não corre, onde você realmente só andasse, tivesse feito uma pessoa medrosa, o seu gene faz um ser humano medroso, onde você sempre calcula muito bem qual é o local onde você está pisando. Tá? E se você não vê, você simplesmente fica estático, parado até morrer. Certo? Então, ou seja, o fato de você tropeçar foi por conta do ambiente? Não. O fato de você tropeçar também foi por conta do ambiente, mas foi por conta também do seu gene. Tá? Óbvio. Você nunca vai poder se livrar disso. E no segundo exemplo, que era puramente genético, você vai ver que é ambiente também. Por quê? É só colocar aquele bebê num local onde o ar não tem aquele composto danoso, que o bebê ia sobreviver e ia viver feliz para sempre. Entendeu? Ia desenvolver e não ia ter nada. Por quê? Porque não ia entrar nenhum composto pelo nariz dele. Por quê? Porque ele está num ambiente. Então, teve a ver com o ambiente? Teve, porque era só você colocar ele naquele outro ambiente e aquele ambiente ele não ia ter nada. Ia ser uma pessoa normal como todas as outras. Pronto. Ou seja, a informação não está no gene. A informação não está no ambiente. A informação está no universo como um todo. Como um todo. Você não pode distinguir a informação em uma parte do universo só. A informação ela está no universo como um todo. Tá? Então esse é um dogma completamente difícil de dizer no meio acadêmico. Porque o meio acadêmico vê isso como um dogma.
Você chega lá na área biológica, a biologia vai ver que o gene é uma informação de forma dogmática. Tá? De forma dogmática. Eles não aceitam você falar que a informação não está no gene. Eles não aceitam você falar que a distinção entre genético e não genético, ela só pode se dar num nível superficial. Tá? Num nível profundo de conhecimento, genético e não genético é a mesma coisa. Não faz diferença entre ser genético ou não. Tá? Então, quando a gente classifica as coisas entre genético e não genético, é só uma definição superficial. Entendeu? Isso não quer dizer que eu sou contra as pesquisas que fazem essa diferenciação. Não, essa diferenciação é importante pra gente, pra conhecer mais o ser humano, beleza, mas perceba que na profundidade não faz sentido nenhum. Na profundidade do conhecimento não faz sentido. Tá? Então você não pode falar que a informação está no meio. Não pode. E nem no gene. Não pode. Então perceba que no fundo esses problemas, esses paradoxos são sempre relacionados com o problema mente-corpo, tá? E você nunca vai conseguir lidar com eles justamente porque você não consegue lidar com o problema mente-corpo. Então a informação, ela não está no universo, porque não existe informação no universo, assim como não existe o vermelho no mundo físico, assim como não existe, né, o amor no mundo físico, não existe a ciência no mundo físico, não existe. Tá? Então, a informação não existe no mundo físico também. A informação só existe dentro da nossa cabeça, dentro dos seus... a informação é um conceito que existe na sua consciência. E esse é o problema. Então, qualquer aspecto seu da consciência, ela só pode estar relacionado com o universo como um todo. E esse é o grande problema mente-corpo. Você nunca vai sair dele. Tá? Então, veja como o problema de corpo está em todas as áreas. Em todas as áreas. Certo? Então, parem e pensem sobre isso para você ver. Então, na profundidade do conhecimento, a gente nunca vai poder dizer nada, é sempre incognoscível. Só que na superficialidade a gente consegue sempre separar as coisas em formas duais. Por exemplo, é genético e ambiental, né? Nurture versus nature, como a gente já viu, tudo é dual. Tá? Tudo na superfície é dual, mas na profundeza não pode ser dual, na profundeza tem que ser una, porque a nossa consciência é una. Tá? Então veja, até a informação que a gente já viu que é a base lá da nossa consciência, ela também não pode se encontrar no mundo físico. Não, porque ela se encontra só na consciência. Ou seja, ela só pode ser vista como um todo. Então perceba isso. Tá? Então, só para finalizar isso, no próximo vídeo a gente vai ver então o dogma da vida. O dogma acadêmico de como surge a vida. Certo? Então a gente agora vai pegar todos esses problemas que a gente viu, todas essas falácias e ver como que a academia hoje explica a vida no universo. Entendeu? Vai ser um vídeo muito bonito. Então, até lá.